Olá, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para compartilhar uma palavra devocional, para que você possa meditar, se aprofundar nas Escrituras, se alimentar da palavra de Deus, porque é ela que nos garante o sustento diário quando as nossas forças se esvaem, quando o nosso coração está aflito. É na palavra de Deus que nós encontramos o consolo, a graça necessária para permanecermos caminhando. Amém? Então, eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia comigo no livro de 2 Reis, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: O que eu posso fazer por você? Dize-me, o que você tem em casa? Ela respondeu: Tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestadas vasilhas, e todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e elas enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: Chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: Não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amados, nesse texto nós vemos, como em muitas outras passagens, uma mulher, a viúva de um dos discípulos dos profetas, como o texto nos deixa claro, que estava desesperada. Desesperada porque seu marido havia morrido e tinha deixado uma dívida, e aqueles filhos dela seriam entregues para serem escravos para que a dívida fosse saldada. Porque assim dizia a lei mosaica. E ela recorre ao profeta para que ele pudesse ajudá-la de alguma forma, para que ele ouvisse a sua queixa, ouvisse a sua demanda e ele trouxesse algum tipo de solução, e foi isso exatamente que Eliseu trouxe. Então, eu quero compartilhar com você algumas verdades que nós extraímos desse texto, e certamente existem muitas outras. A palavra de Deus, ela é sempre muito profunda, e quanto mais nós meditamos, quanto mais nós mastigamos as verdades da Bíblia, mais nós percebemos que Deus, ele fala em camadas mais profundas ao nosso coração. Mas o fato é que a viúva estava desesperada. Ela não tinha outra saída. Você já se sentiu assim? Em uma situação diante da qual você não encontra saída, você não vê solução, e que você fica se perguntando: e o que eu posso fazer? Eu não tenho nada para fazer. Eu me sinto de mãos atadas, eu não tenho soluções, eu não tenho cartas na manga que sejam capazes de resolver esse problema. Essa era a situação daquela viúva. E às vezes nós nos encontramos assim. Soluções, ou melhor, situações na nossa família, às vezes no casamento, com os filhos, situações na vida profissional, na vida financeira, no trabalho, em diversos aspectos, e às vezes a gente não sabe o que fazer. Isso é comum. É importante deixar claro que nós nem sempre temos soluções para tudo. Você não precisa ser o garoto das soluções, o homem ou a mulher das soluções. É normal não termos soluções em algumas situações da nossa vida. Porém, nós precisamos fazer algo a partir disso. Em segundo lugar, ela recorreu ao profeta. Ou seja, todas as vezes que nós tivermos situações difíceis, diante das quais nós não temos saída, nós precisamos
recorrer a homens e mulheres de Deus. Alguns de nós nos silenciamos, ficamos sofrendo sozinhos. Outros compartilhamos com pessoas que não têm discernimento de Deus, que não conhecem a Cristo, que não vão dar um conselho útil. Mas o fato é que nós precisamos buscar o conselho de homens e mulheres de Deus. De pessoas que você sabe que vão edificar a tua vida, que vão dar um conselho baseado segundo a palavra de Deus e não segundo as filosofias ou a vontade humana. Então, quando ela recorre ao profeta, ela está nos dando uma grande lição. Nós precisamos aprender a compartilhar as nossas lutas, mas compartilhar com as pessoas certas, com pessoas que nós sabemos, que conhecem, que temem a Deus verdadeiramente. Em terceiro lugar, e essa parte eu acho incrível, Eliseu, quando ele ouviu a queixa da mulher, ele disse, mas o que eu posso fazer por você? O que você tem em casa? O que você tem, né? Ele disse. E isso é interessante porque, às vezes, quando nós compartilhamos com alguns homens e mulheres de Deus, nós queremos que essas pessoas resolvam os nossos problemas. Tá aqui, essa é a minha dificuldade, essa é a minha queixa, então, por gentileza, resolva o meu problema. Nós queremos responsabilizar outros. Eu não sei se essa era a intenção daquela viúva, mas tão desesperada que ela estava, certamente ela esperava de Eliseu algo, talvez que ele usasse a sua influência para conversar com a pessoa, com o credor, a fim de que ele pudesse perdoar sua dívida, ou ele pudesse fazer uma vaquinha com os outros profetas e vender e pagar a dívida dela. Não sei, a Bíblia não deixa claro isso. Mas o mais importante é que Eliseu, ele responsabilizou aquela mulher pela solução. Ou seja, você não pode jogar sobre as pessoas. Você pode compartilhar, você pode pedir para orar, você pode pedir um conselho, mas quem vai resolver é você. Claro que com a ajuda do Senhor, com a intervenção divina, com aquilo que Deus vai te direcionar. Mas lembre-se disso. Não responsabilize outros. Às vezes eu tenho ouvido algumas pessoas dizendo, mas fulano não fez nada por mim, fulano nunca ouve o que eu tenho para dizer e tal, como se as pessoas fossem responsáveis por resolver as nossas questões. E isso não é verdade. E mais uma vez, eu não estou dizendo que nós não podemos pedir ajuda, pelo contrário, precisamos, devemos pedir ajuda. Mas, no final das contas, quem vai ter que agir é você. Em quarto lugar, Eliseu, ele ouvindo que a mulher tinha apenas uma botija pequena de azeite, eu estava estudando isso, e era um frasco de azeite que era usado para untar o corpo. Ele diz, então faça o seguinte, ele dá uma instrução para ela. Peça muitas vasilhas para os vizinhos e tal. E o interessante é que Eliseu, ele deu uma ordem maluca para aquela mulher. Mas para que tanta vasilha? Para que tantas vasilhas? Quanto mais vasilha era melhor. Então para que tantas vasilhas se eu só tenho um frasquinho de azeite? Mas como aquela mulher sabia que Eliseu era um homem de Deus, e mesmo tendo uma ordem maluca nas suas mãos, ela decidiu obedecer. Amados, no final das contas, essa história, esse trecho de 7 versículos, ela é uma história de obediência e de fé. Porque nós precisamos aprender a andar por fé. E andar por fé, na maior parte das vezes, é obedecer coisas que nós não entendemos, que nós não compreendemos, e que às vezes até não concordamos. Mas se foi Deus que nos disse, nós acabamos nos fiando nisso. Foi Deus que falou, então ele é confiável. Quando aquela mulher ouviu Eliseu, e Eliseu era um representante divino naquela época do seu tempo. Então ela entendeu que aquela era uma palavra de Deus e ela precisava obedecer. Então não fique questionando as coisas. Não fique querendo encontrar sentido. Se aquela mulher fosse tentar encontrar sentido, para que tanta vasilha, ela não teria feito nada. E às vezes você está assim, querendo encontrar sentido, querendo questionar Deus, querendo entender de todos os detalhes, querendo ter controle. Meu irmão, sai dessa. Aprenda a ouvir, crer e obedecer. 3 verbos. Ouvir, crer e obedecer.
Então ele deu uma ordem maluca e ela obedeceu. E o mais interessante disso é que quando ela termina, ela diz, tá, e o que é que eu tenho que fazer? Ele diz, venda, minha senhora. Venda isso, pague sua dívida e viva do resto. E isso é interessante, né? Porque certamente foi muito azeite. E ele deu uma ideia de negócio para aquela mulher. A partir dali ela viveria de vender azeite. Olha que benção, né? Então, isso é interessante. Porque na realidade, às vezes, nós queremos soluções mágicas para os nossos problemas, né? E Eliseu entendia a situação daquela mulher. Não era apenas uma dívida que precisava ser paga que resolveria a vida dela, mas ela precisava de um meio de subsistência. Ou seja, ela não somente resolveu sua dívida, mas ela resolveu a sua vida. E aí a gente vê isso corroborando com a palavra de Deus, que diz que Deus sempre nos dá muito mais do que aquilo que a gente pensa e imagina. Então, Deus conhece a sua necessidade. Deus conhece a sua queixa, aquilo que você está passando. Se você já tentou de diversas formas e não conseguiu ajuda, procure o homem de Deus. A nossa igreja tem tantos pastores, tantos líderes disponíveis para te ouvir, para te dar um conselho. Mas quando você ouvir o conselho de Deus, não questione. Obedeça. Ouça, creia e obedeça. Porque certamente o Senhor faz coisas incríveis, às vezes por meio de ideias malucas. Amém? Medite nessa palavra. Deixa o Senhor te influenciar com a verdade dele, para que ela possa transformar e fortalecer o nosso coração e a nossa fé. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.